Então, turma, bom dia, tá? Um recadinho aí para vocês. Tem uma atividade do livro da aula passada. Daqui a pouco eu falo a página e coloco lá também no grupo do WhatsApp, tá? Para quem não fez. Ela não vale ponto ainda, né? Que é só para preenchimento do livro, né? Para o livro de vocês não ficarem em branco. Mas a da semana que vem valerá, né? Pontuação, principalmente pontuação bônus, tá? Porque tem já os exercícios do calendário avaliativo de vocês, mas geralmente alguns alunos não conseguem atingir a nota. Então, eu dou a pontuação bônus relativa a essas atividades que vocês acabam fazendo do livro, tá? Aí eu vou fazendo a anotação dos alunos que vão entregando, ok? Então, quem não fez, faça lá a atividade lá do reino plantário, tá? Que é sobre briófitas e pteridófitas. Se você olhar o livro de vocês, lá começa com briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Na aula de ontem, eu falei para vocês sobre as briófitas, pteridófitas, gimnosperma, né? Não falei das angiosperma. E eu vou falar na aula de hoje, ok? Turma, eu falei ontem, né? Na aula de ontem, né? Sobre as briófitas, né? Falei que elas têm pequeno porte e que elas são avasculares, né? Que elas não conseguem crescer. Por que elas não conseguem crescer, não ter um tamanho maior, não passar de 5 centímetros, 10 centímetros? Porque elas não possuem vasos condutores de nutrientes. Então, se não há vasos condutores, elas não conseguem atingir um porte, né? Uma altura maior. E elas dependem da água para a sua reprodução. Por isso que eles vivem próximo a um ambiente úmido. Ó. Como você pode observar aqui na imagem, ó, floresta fechada, dá para você perceber que esse ambiente aqui ele é meio molhado, né, pela imagem aqui, que ele é úmido, porque as briófitas, elas dependem da água para a sua reprodução. Sem água, elas não conseguem se reproduzir, porque o gameta masculino, ele não consegue nadar até o gameta feminino para fecundá-lo. Tá? Então, há a necessidade de água para a reprodução. Como eu falei, ó, são avasculares, não possuem vasos condutores, e aqui é um exemplo de um musgo, né? Que você tem um gametófito e tem o esporófito. Falei para vocês, está sendo rápido porque eu expliquei na aula de ontem, tá? Falei para vocês que o gametófito, ele é a fase dominante nas briófitas, e o esporófito, ele é a fase passageira, tá? Então, é no esporófito, por exemplo, que ela libera os esporos que vão cair no chão, né? Germinar, tanto masculino como feminino, para ocorrer a fecundação e dar origem a um novo gametófito, ok? E aqui, ó, um exemplo, olha, o gametófito mais embaixo e o esporófito mais em cima, ó, não passa nem de 2, 3 centímetros, ó. São bem diminutas, são bem pequenininhas, tá? Então, essas são as características aqui, ó, das briófitas, ok? Depende da água, ó, e do meio ambiente para a fecundação. Não apresenta tecidos, ok? Então, são estruturas básicas aqui. Aqui ó, é a reprodução, ó. Você vai ter a masculina e a feminina, aonde a masculina vai mandar, né, o anterozoide, que é o gameta masculino, e ele vai nadando, né? Ele precisa da água para chegar ao gameta feminino, fecundá-lo e dar origem, né, a o embrião, tá? E esse embrião, o que ele vai fazer? Vai liberar os esporos no solo. Esses esporos, quando caírem ao solo, vão dar origem a um gametófito, né? Um feminino, né? Ou com a estrutura também masculina. Aí o ciclo se repete, tá, pessoal? Mas o que é importante vocês saberem aqui, ó, que o gametófito é dominante e o esporófito é fase passageira, ele sai. E as pteridófitas que eu falei para vocês, até falei no vídeo, né? Caso você tivesse uma samambaia na sua casa, era para você olhar ela, né? Pegar a folha de trás e verificar a sua estrutura, né? Para você ver essas bolinhas aqui, ó, meio marrom, né? Cor de vinho, para você olhar lá atrás e ver os soros, né? Que contém os esporos, aonde cair esses esporos vai dar origem ao protalo. O protalo, ele tem tanto o gameta masculino como feminino, aonde irá ocorrer a fecundação. Aqui está um exemplo, ó, de pteridófitas. O mais comum, o mais conhecido aqui, ó,
é a samambaia, né? Porque ela tem valor ornamental, né? Ela tem valor decorativo. Você também tem o samambaiaçu, né? Que ele pode chegar até 5, 3 metros, né? E você tem aqui, ó, o xaxim, né? Que ele é utilizado também para a produção de vasos, para ser utilizado por outras plantas, ok? E aqui, ó, você tem os sórios, ó, nas samambaias, ó, bem lá atrás. E aí são estruturas reprodutivas. E quais são as características delas, das pteridófitas? Elas são seres vasculares, diferentemente das briófitas. As briófitas, elas são avasculares. Já as pteridófitas são o quê? Vasculares, possuem tecidos condutores, né, de nutrientes. Por isso que elas conseguem ser maior. Olha aqui o samambaia sua, que ele é bem grande. Ele é bem grande porque ele tem vasos condutores, ok? Só que, pessoal, a samambaia ainda, ela depende, né, essa pteridófita, da água para a reprodução. Então, também ele vai viver próximo a ambientes úmidos para que ocorra a sua reprodução, tá? E outro fator importante, turma, é que... Deixa eu ver uma outra imagem aqui. Não tem aqui, mas falar bem aqui nessa daqui, ó, que o gametófito, ó, que é a parte mais embaixo aqui, ó, tá? Aqui, ó, o gametófito, ele é a fase passageira. Já o esporófito, ele é a fase dominante, tá? É ele que vai predominar e é ele que vai durar por mais tempo. O gametófito, turma, ele só serve para sustentar e nutrir esse esporófito enquanto ele é pequeno, enquanto ele não consegue se manter. É igual os pais de vocês. Enquanto vocês são pequenos, vocês estão em desenvolvimento, os pais de vocês estão mantendo vocês. Depois vocês criam asas e vão voar, né? Por aí, vocês vão ter a vida de vocês vão ser independente, né? Cada um com a sua idade vai chegar. Ou não, né? Pode ficar até 40 anos com os pais, mas tudo bem. Mas esse exemplo é que o gametófito, ele é passageiro. Já o esporófito, ele é dominante, tá? O gametófito só serve para sustentar. E como eu falei, ó, quando os soros caem, os esporos, né? Caem no solo, vão dar origem aqui, ó, ao protalo, que é uma estrutura hermafrodita. Vocês sabem que é hermafrodito, né? Tem tanto o gameta masculino como o gameta feminino. E através da água, né, tem que cair água aqui, ó, para que ocorra a reprodução, para que o gameta masculino consiga nadar e chegar até o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Chegou na oosfera, ocorreu a fecundação. Quando dá origem à fecundação, vai dar origem, né, ainda esse protalo aqui com gametófito, que vai sustentar esse esporófito pequeno. Aí o gametófito sai, fica só esporófito. E ele começa a liberar novos esporos. Tá? Uma curiosidade aqui sobre as briófitas, as pteridófitas, desculpa. Aqui, ó, um exemplo, ó, uma semelhança e uma diferença entre a briófita e pteridófita, tá, pessoal? Aqui em rosa ou vermelho, roxo, dependendo da sua visão, né? Oi? Senhor, vai disponibilizar a gravação no Eclass? Porque eu cheguei agora. Vou, tá sendo gravado. Tá. Tá? E eu vou deixar esse slide lá também. Ó, briófitas e pteridófita, né? Em rosa, roxo, pode ser até lilás, né? Eu nem sabia, por exemplo, tinha um aluno lá no primeiro ano que ele tem um pouco de daltonismo, né? Então, lá no primeiro ano eu evito falar cores porque determinada cor ele não consegue enxergar. Mas para quem está vendo aqui, ó, rosa, pode ser vermelho, pode ser roxo, são as diferenças, tá? Em preto é a igualdade, que elas têm em semelhança. Ó, briófitas e pteridófitas. Briófitas avasculares, pteridófitas vasculares. Briófitas, pequeno porte, pteridófitas, grande porte. Briófitas possui rizóide, caulóide e filóide. Pteridófitas já possui raiz, caule e folha. Ah, professor, qual é a diferença entre rizóide, caulóide e filóide
para raiz, caule e folha. É que o rizóide, o caulóide e o filóide são estruturas básicas, né? São estruturas não totalmente desenvolvidas da raiz, do caule e da folha. Qual é a semelhança? Não produzem sementes e nem flores e, pessoal, vivem em ambientes úmidos porque dependem da água para sua reprodução, tá? E aqui, continuando, ó, sobre as gimnospermas, que eu falei para vocês também no segundo vídeo de ontem, né? Uma curiosidade é que a maior árvore do mundo, né? São as sequoias gigantes, olha, o tamanho delas, né? Bem enormes, até mostrei no vídeo da aula passada que podem chegar a mais de 80 metros, né? De altura. São as árvores mais velhas que existem, né? E foram as gimnospermas que dominaram definitivamente o ambiente terrestre, tá? Aqui, olha aí como ela é bem grande, ó, uma sequoia. Então, precisa de muitas pessoas para conseguirem abraçá-la. Olha lá, ó. Isso aqui é um ponto turístico lá nessa floresta, lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo que passa por aí quer bater foto, né? Entre a sequoia. Olha aqui uma, olha. O casal parece bem pequeno, próximo a essa sequoia gigante. E aqui tem estruturas, né, características das gimnospermas. Tem o pinheiro do Paraná, que ele é totalmente diferente das gimnospermas que você encontra lá nos Estados Unidos, no Canadá, né, que geralmente são utilizadas para árvores de Natal, entre outras coisas. Aqui você tem a pinha, né, que é o estróbilo, onde ele tem a estrutura masculina e feminina, onde acontece a reprodução. E você tem a semente, e dentro da semente tem o embrião, né? E a semente, ela é chamada de pinha, né? Alguns de vocês até falaram que comem, né? As pinhas, né? Aqui são um exemplo, né? Olha, o pinus, né? Você tem as cicas, cipestres, né? Pinheiro do Paraná, são algumas características aqui das gimnospermas. Olha o pinheiro do Paraná, olha uma sequoia gigante, as pessoas tentando abraçá-la. O estróbilo feminino, né? E o estróbilo masculino, mostrando as suas características. Tá? Foi tudo que eu falei ontem para vocês. E as angiospermas, pessoal, tá? São as plantas que conseguiram, né, o maior sucesso reprodutivo e se espalhar por diversos continentes, tá? São elas que conseguiram a maior adaptabilidade a diversos tipos de ambiente. E são elas, pessoal, importantes, né, para a distribuição de alimentos, né, principalmente para os consumidores primários, né, para determinados herbívoros, ok? Não só herbívoros, como também pássaros, determinados mamíferos, né? E também para nós, né? Quem é que não gosta aqui, ó, de se alimentar? Quem aí de manhã agora comeu pelo menos uma fruta? Eu. Só uma pessoa? Só a Clícia? Não, Eu Eu sou Cecília. uma pessoa A fresca. Cecília? Eu não gosto de fruta. Desculpa. Eu como fruta todo dia no café da manhã. Pois é, tem que comer. Tá meio caro hoje em dia, né? Mas mesmo assim vale a pena, né? Clícia, mas tem que tomar, Clícia. Uma das refeições mais importantes do dia é o café da manhã. Entendeu? Então, aqui, ó, comer uma pera, né? Quase R$ 10 uma pera hoje em dia. Mas a maçã, laranja, né? Estão bem baratinhas ainda. Mas a pera, uva, né? São bastante caras. Só pessoas ricas conseguem comprar, né? Se a gente tivesse em sala de aula, uma prática que a gente ia fazer, né? Eu ia falar para vocês levarem várias frutas. Na verdade, uma prática não, né? Mais ou menos um lanche, né? Para todo mundo comer lá determinada fruta. Mas eu ia pedir frutas diferentes, né? E você não come no seu dia a dia. Não ia pedir maçã, né? Uva, né? Ia pedir morango, kiwi, aquelas ameixas, né? A maiores. Pitaia. Mas, tio, você tá pedindo logo as frutas mais caras? Mas vende unidade. Um morango, vai comprar um morango. Só eu como, então. Não, mas não vem o morango, né? Vem a bandeja lá, que é quase R$ 12. Eu ia passar fome nesse momento. Isso é preço de um salgadão na escola. Tem que comer, Yane, porque é o melhor açúcar, né? Que é pra gente ingerir, que é um açúcar natural, do que o artificial, né? Forçando a comer aqui em casa. Pois é. Por isso que quando eu olho para vocês em sala de aula, vocês estão amarelo, pálidos, né? Por isso que Eu me importa tomar sol.
Pois é, imagine agora em A quarentena, né? Que diversificação. não está saindo de casa, aí que fica dessa forma, né? É Ó, triste. e também, ó, elas são bem bonitas, né? As suas variedades de cores, olha aqui, ó, são bem chamativas, né? São lindas, perfumadas. O perfume, o odor, né, que ela libera, a gente não consegue sentir totalmente de algumas, tá? Umas a gente consegue sentir, outras não. Mas insetos, aves, né? Determinadas aves, né? Pássaros, mamíferos, né? Eles conseguem sentir esse odor, né? Quando eu falo odor, não estou falando que é fedorento, tá? Mas é o cheiro que ela exala, né? O perfume que ela exala, que é para atrair. Essa coloração, pessoal, não é para a pessoa pegar, né? Entregar para o crush, né? Para a pessoa que gosta lá, o pai, né? Quando entrega para a mãe, né? Quando uma pessoa quer conquistar, não é para isso, né? O ideal, né? Essas plantas é para atrair os polinizadores. Pedro, modo de dizer, né? É para atrair agentes polinizadores, né? Essas colorações exuberantes, né? Que vai atrair, né? Vai atrair insetos, vai atrair até mamíferos, pássaros, para que ocorra a polinização, né? Então, elas são bem bonitas e elas, né, têm um valor um pouquinho caro, né? Dependendo de onde você for cultivar, né? Olha aqui, ó, tem tulipas, tem hibisco, né? Aqui, então, tem vários tipos, né? E tem rosas, né? Então, são bem bonitos. Aqui também, ó, uma variedade, né? De frutos, leguminosas, que podem gerar através das angiospermas. Então, por isso que elas são bastante importantes, por causa da sua diversidade, da sua riqueza e do seu fator nutritivo, ok? Que elas não oferecem, né? Vocês sabem que o tomate é um fruto, né? Mas Eu já socialmente sabia. ele não é cadastrado, ele não cadastrado não, Todo né? Ele não mundo é já sabe. colocado. Oi? Todo mundo já sabe, eu acho. Não, tu acredita que não? Na tarde nem todo mundo sabia na tarde. Então alguns sabem, Povo da alguns tarde é não. Também burro. esteja inteligente O na pessoal tarde. da tarde, né, burro? Tá? Quais são as principais características aqui, pessoal, das angiospermas, tá? Elas, pessoal, as angiospermas, vou falar só para você bem aqui, ó. Presta atenção no primeiro pontinho. São vasculares, possuem tecidos, né, condutores, né, de nutrientes, que é a seiva elaborada e a seiva bruta, né, que é o transporte de glicose, de açúcar e o transporte de água e sais minerais. A água e sais minerais vai da raiz, né, para o caule e as folhas. Já a glicose, ela vem das folhas, vai para o caule e vai para a raiz. Então, ela faz o movimento inverso, né? Possui raiz, que servem para a fixação dessa planta. Possui caule, né? Estrutura. Possuem folhas, tá? Qual a importância da folha, pessoal? Realizar o processo fotossintético, né? Então, aqui, ó, é a fotossíntese. E flores, pessoal. Qual a importância das flores? Das flores aqui é para a reprodução, ok? A semente, o que que ela tem? O embrião dentro dela, né? Que vai dar origem a uma nova planta. E o fruto, ele é para a proteção da semente e ajudar a dispersá-la. Por exemplo, vamos supor que isso, polícia? O Enzo aí, se vacilando, botando áudio aí na sala. Ó, vamos supor, turma, que hoje tá em época de manga, né? Passei ali no canto, tinha manga lá no chão. Vamos supor que vem um pássaro, né? Um periquito, ele se alimenta da manga e ele engole o caroço, né? Engoliu o caroço lá. Aí ele sai daqui de onde eu tô, que é o do Santa Rita, e vai lá pro Brasil Novo. Aí esse passarinho saiu do Santa Rita e foi lá pro Brasil Novo, lá para a Zona Norte. Aí ele defecou, né? Nas fezes veio a semente. Aonde essa semente cair, ela vai germinar e dar origem a uma nova mangueira.
Então, o fruto e a semente servem, né, para dispersar, né, espalhar essas árvores, né, por demais locais, por vários ambientes diferentes, tá, pessoal? Então, essa é a importância, por exemplo, do fruto e da semente como atrativo, principalmente do fruto, para atrair e fazer com que esses animais levem essa semente para ambientes mais distantes, né? Fazer com que essas espécies consigam conquistar ambientes diversos, tá? A parte aqui que a gente vai estudar, turma, esqueci aqui. Não dependem da água para a reprodução, tá? A reprodução, ela ocorre através de agentes polinizadores, insetos, né? Você tem roedores, você tem mamífero, vocês têm aves, né? Até morcego, né, como um mamífero lá, ele é encarregado, né, de fazer a polinização, de fazer a reprodução das angiospermas. Essa parte aqui, turma, ó, essa parte aqui, ó, de polinização, estrutura, a gente vai ver numa aula mais adiante, tá? A estrutura aqui, ó, estigma, antera, né, o óvulo, o ovário, é no outro capítulo que vai falar sobre a reprodução. Tá? Deixa eu falar da outra parte bem aqui. Eu tinha para falar para vocês, turma, da raiz, tá? Que eu ia iniciar a falar sobre a raiz hoje e até na próxima aula de segunda-feira, beleza? Então, eu tenho mais 5 minutos, 5 minutinhos, eu encerro a aula de hoje. Comendo tomate, pensando que era maçã, Meu Deus. Ó, bora lá aqui, tá? Tava lendo aí o chat de vocês aí. Eu nunca fiz isso, comer tomate pensando que era maçã. Vamos lá, ó. Raiz. Já comi tomate. Pode Mas tirar a nunca comi com gravação aí, maçã. já. Tio, não era comer tomate pensando que era maçã. É tipo assim, eu comia tomate como se fosse uma maçã. Eu lavava o tomate e comia. Ah, tá, entendi. Não, eu gosto de tomate com Mas sal. tu sabe que não pode comer as sementes, né? Não. Todo mundo sabe. Apêndice não serve pra nada. Cair tomatinho lá no apêndice já era, né? Vai ter que fazer cirurgia, ele vai ficar inchado, né? Vai aumentar de tamanho e você vai passar por cirurgia. Ó, pessoal, vamos falar aqui sobre a raiz, tá? Eu já tô no outro capítulo do livro de vocês. Eu saí do 19 e tô no 20, tá? Que é sobre raiz. Para que serve a raiz? Vamos lá falar só sobre esses conceitos básicos. Fixação e nutrição da planta, tá? Então, a raiz, ela tem duas importâncias: fixar essa planta ao solo e fazer a sua nutrição, né? Porque, ó, através da sua nutrição, ela vai absorver água e sais minerais, né? Que é chamado de seiva bruta, ok? E também, turma, a raiz, ela serve como reserva energética, né? O amido aqui, ó, tá? De reserva energética. Quem come aí, pessoal, cenoura, quem come mandioca aí, quem come batata, por exemplo, você está comendo que batata. Pois é, que é derivado da raiz. Lá você vai lá na Praça do Coco, né? Pede batata frita, pede mandioca frita, né? Então você está comendo, né? Se ingerindo parte da raiz, né? Que é reserva energética de amido. E, pessoal... Às vezes, tio, aparece uma raiz quando já tá colhido na cenoura e na batata. Aparece. Eu já vi isso já. Ó, geotropismo. O que é geotropismo positivo, né? O geotropismo é o crescimento vegetal orientado, pessoal, pela força da gravidade, né? Então, a raiz, ó, ela tem o geotropismo. Então, ela vai em direção ao solo, não para cima, tá? Então, ela vai em direção ao solo, em direção ao centro da Terra. Por que ela vai, pessoal? Baixando. Você tem essa árvore aqui, ó. Bem aqui na imagem, no canto à direita. Você tem essa árvore. E a partir dessa árvore aqui, ó, vai vir a raiz, ó, que ela vai indo. Quanto mais fundo ela for, é para procurar água.
É por isso que é difícil arrancar determinadas raízes do chão. Alguém já tentou arrancar aí raiz no chão? Determinadas plantas você não consegue, né? Porque pode estar muito fundo e você não consegue tirar. Tá? Então, isso acontece, tá? Então, o geotropismo é o crescimento dela em busca principalmente da água, né? Vai ao fundo, né? Ela vai para baixo, ela vai ao centro da Terra, tá? Ah, mas ela chega lá? Não, né, pessoal? Que aí mesmo? Ó, e ainda aqui, pessoal, o fototropismo negativo, né? Que é o crescimento vegetal orientado em direção à luz. Então, o que acontece? Esse vegetal, ele vai, turma, em direção à luz. Aonde tem energia solar? Você já deve ter observado em rede social, né? Em alguma rede social, você já deve ter visto essa imagem. É uma imagem famosa, aonde, né, tem uma plantinha. Peraí, deixa eu fazer melhor aqui. Aqui tem um sol e aqui está a luminosidade do sol, aonde que ele está pegando, né? Aqui estou dando um exemplo. Isso aqui são em raios solares, são sua luminosidade. Aí tem uma plantinha. Tem uma plantinha que está bem aqui, ó. Ela está crescendo. O que acontece com ela, com essa plantinha? Ela vai curvar em direção ao sol, né? Para ela conseguir fazer o processo fotossintético. Então, o fototropismo, pessoal, tá? Tanto positivo como o negativo, né? É o crescimento em direção à luz. Ele vai procurar a luz para o crescimento, tá? E para finalizar a aula de hoje, ok? Aqui, ó, a estrutura de uma raiz, tá? Quais são as estruturas de uma raiz? Tá? Eu tenho aqui, ó, essas estruturas básicas. Ó, aqui tem umas estruturas básicas, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho a zona de ramificação, que está bem aqui, ó, a zona de ramificação é crescimento para o lado. Essa zona de ramificação, qual é a função dela, pessoal? A zona de ramificação é sustentar esse vegetal, fazer com que ele fique em pé, que ele não caia, né? Então, a zona de ramificação é sustentação. E você tem a zona pilífera, tá? A zona pilífera encontra-se bem aqui, ó. O que tem na zona pilífera? Pelos absorventes. Quais são as funções desses pelos absorventes, tá? A absorção de água e sais minerais. Então, essa é a função da zona pilífera, fazer a absorção de água. Se a gente estivesse em sala de aula, vocês iam fazer todos esses desenhos no quadro, no caderno de vocês. Eu ia copiar todos esses desenhos aqui, lá no quadro. Né? Mãe coruja. E eu tenho a zona de crescimento, que é essa parte mais embaixo. Essa zona de crescimento aqui, ela cresce, né, para baixo, né? Ela vai aprofundando para fazer a captação de água, ok? Se for um ambiente escasso, né, se o solo não tiver tanta quantidade, ele vai mais ao fundo para tentar conseguir e fazer a captação de água, tá? Para que esse vegetal consiga sobreviver e se manter vivo, ok?